Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o Vegia. Mais um mês que a gente está acompanhando ele, muito de olho na situação da Languiru, né, para ver o que vai virar isso e tal. A gente tem que acompanhar, sempre tendo calma e tranquilidade, mas a situação não dá sinais de melhora, né? Os sinais são só de piora, né? Infelizmente. O fundo aí terminou o mês de setembro quase totalmente alocado, né? Tá com tipo 5% em caixa. Não é muito da Valora ter caixa, né? Geralmente eles gostam de deixar o fundo 100% alocado. Característica deles. Como é que eles fazem isso? Eles acham algum CRI, algum CRA bem líquido, compram para deixar a caixa remunerando melhor, depois mandam embora. Né? Eles costumam fazer isso. Enfim. 27 ativos, 775 milhões. Esse fundo vinha de um crescimento muito forte, né? Começou a dar o ruim da Calanguiru, o crescimento dele ó, parou. Parou total. O fundo estagnou. Pagou 12 centavos por cota. Até então a distribuição não foi impactada pelo problema da Languiru, mas, cara, do jeito que tá indo, eu acho que não duvido. Não demora. Durante o mês de setembro ele fez várias compras, várias vendas, né? E a gente vê aí. Teve também esse CRA com a Agrisol aqui que foi amortizado integralmente, então o fundo recebeu essa grana toda de volta. Fundo com a liquidez muito boa, 4 milhões e 300 mil, que para fundo imobiliário é bom, e 151 mil cotistas. E o foco, né, da gestão é diversificar a carteira e tal, não sei o quê. Vamos lá, saiu um fato relevante na securitizadora, ali no dia 10 mais ou menos agora de outubro, que informou, né, que eles tiveram que usar o fundo de reserva para fazer o pagamento dos juros dos CRAs Langiru, o 1 e o 3. O 2, o fundo de reserva não foi suficiente para pagar todos os juros, pagou 87% só. Então já temos aqui um calote nos juros. E a parte da amortização segue sem acontecer. Então, galera, qual que é o ponto? Quando o CRA, quando ele paga pro fundo, né? Deixa eu achar uma parte branca do relatório aqui para exemplificar para vocês. Espera aí, rapidão. Que eu uso de 4, beleza. Vamos lá. Quando o CRA ele paga pro fundo, né? Vem duas coisas na parcela. O CRA ele paga, deixa eu fazer uma forma mais didática, peraí. O CRA ele paga pro fundo, né? A PMT. Então ele pagou a PMT do mês. E nessa PMT ela se divide em duas coisas. Se divide em juros e se divide em amortização. Né? Basicamente é assim que funciona. Né? Então, o que acontece? Os juros aqui é o que o fundo manda para você cotista. Né? Vai para o cotista, cote. Então, os juros é o cotista. Os 12 centavos que ele pagou é os juros. É isso aqui. É os juros. A amortização, ele não te entrega ela. Porque a amortização volta para dentro do fundo. Vai pro fundo. Eu vou usar FI como fundo, né? Fiagro, mas vocês entendem, né? A mecânica é a mesma de um fundo de CRI. Então, a amortização volta para dentro do fundo e o fundo pega esse dinheiro e compra novos CRAs, ou o mesmo CRA, enfim. E aí esse ciclo ele vai se retroalimentando, né? Por isso que o VP de fundo de papel tende a ficar sempre o mesmo. Também tem essa. Mas enfim, o que aconteceu? Nesse mês, a gente não teve o pagamento da amortização. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Então, esse valor aqui não ocorreu. Então, o fundo não teve esse dinheiro que voltou para ele, tá, para ele comprar outras coisas. Mas até aí, não é tanto problema, porque não impacta na distribuição. Não vai mudar muita coisa para o fundo. O fundo colocou o dinheiro lá e está recebendo só. É como se as carências de amortização. Então, para ele, não tem tanto impacto assim. Agora, os juros, que é o que ele distribui para o cotista, se esse negócio cessar, vai dar ruim. Vamos imaginar que esse fundo fosse um fundo que tivesse apenas o CRA, o Langiru, o 2, que pagou 87% da parcela, né? O que ia acontecer? Quando veio a PMT, já não veio a amortização, que não tem dinheiro. No caso, só um ponto, hein, galera? Deixa eu dar um passo atrás aqui. No caso do Langiru, o CRA, né, ele paga a PMT. No caso, na Langiru, o que aconteceu? Não teve nem PMT. O que eles tiveram que fazer? Né? Deixa eu ilustrar de forma mais completa ainda, para vocês entenderem. O que eles tiveram que fazer para pagar essa PMT aqui? Em vez de pegar o dinheiro, sair do devedores do CRA,
direto, esse dinheiro ele teve que dar uma volta, ele teve que ir aqui no fundo de reserva. E esse fundo de reserva, ele é constituído quando você faz uma operação, você deixa um dinheiro lá, peguei 100 milhões, faz aí 2 milhões de fundo de reserva. Porque aí vai bancar não sei quantas PMTs e tal, é isso aí, varia de operação para operação. Então, eles foram no fundo de reserva, pegaram o dinheiro e botaram para pagar os juros. A amortização, esse fundo de reserva pode ser utilizado para tal também, não teve dinheiro. Então, o dinheiro, a grana veio, falou, opa, não tem grana para pegar, para pagar PMT normalmente. Ah, vamos no fundo de reserva. Eles, foram no fundo de reserva. Foram no fundo de reserva, o dinheiro que tinha lá não bancava a amortização, até porque a amortização que esse CRI tem é uma amortização bem grande, que ele teria que ter feito, e eles empurraram ela para frente, chegou. O que aconteceu lá no início do ano? Cara, eu não lembro exatamente a data, mas tinha uma data, mais ou menos no meio do ano que tinha que fazer, não fez, empurraram para frente, chegou nessa outra data também, não fez, então, tipo assim, a amortização já foi pro espaço. Então, não tem dinheiro para amortização, o fundo de reserva não tem recurso suficiente para tal. E aí, o fundo de reserva tinha recurso para pagar os juros, mas não era o juros inteiro, era os 80 e poucos por cento. Então, o cotista que tinha que receber 100 de juros, recebeu só os 80 e poucos lá, recebeu só 80. E aí vamos imaginar que fosse assim, se fosse um fundo de apenas um CRA, né? Aqui, se ele recebesse 100, daria 12 centavos, aqui daria 8, por exemplo. Vai. Então, 8, 10 por aí. Então, o que acontece? Quando a operação não paga os juros, o cotista sente na distribuição mensal. Então, se continuar nessa tocada que tá o Languiru aí, que já usaram o fundo de reserva, não tem mais dinheiro no fundo de reservas, né? Desse Languiru 2. Então, essa Languiru 2 é 87,3. Essa Languiru 2, mês que vem, não vai ter nem recurso no fundo de reserva, provavelmente. E aí vai ser zero. O cara vai pagar pro fundo, vai ser zero, não vai pagar nada, vai ficar totalmente inadimplente. E aí o 1 e o 3 a gente tem que ver como é que vai ser a questão do fundo de reserva deles e tudo, se ainda tem, se não tem. Mas se não tiver, aí de fato a gente vai sentir um impacto na distribuição, porque a gente está falando Languiru, Languiru 2, cadê o outro Languiru? São três, né? Aqui, ó. Mais um Languiru, 3, 2, 1. Nós estamos falando aí de aproximadamente 12% do fundo. Então, nesse mês, a gente já vai ver aí, né? Já tá vendo aí o 2 aqui, já não entregou tudo. E no próximo pode ser que nenhum deles entregue nada. E aí representa 10% da carteira, pode ser que o fundo tenha uma quedinha na distribuição. Ele tem uma reserva hoje de 6 centavos, então ele pode conseguir segurar o rojão aí, porque vai ser tipo 1 centavo, tal, para mais, para menos. E aí, ele tendo reserva, ele consegue segurar, né? Se ele usar toda essa reserva, vamos imaginar que fosse que for 1 centavo, pô, ele tem 6 meses até resolver a situação. Então, a priori, essa situação do Languiru pode ser que não traga impacto pro fundo, né, financeiro pro fundo, mas vocês saibam que não tá pagando amortização e muito provavelmente não vai conseguir pagar os juros. Que é uma pena, acontece, mas é algo que a gente tem que ficar bem esperto para ver quais são os próximos passos, porque também é aquela coisa, uma hora a reserva acaba e aí nem isso vai ter, e aí a distribuição do fundo tende a ter uma queda. Por isso que eu brigo tanto aqui no canal a respeito de fiagros concentrados, tomar cuidado, porque hoje está dando problema na Languiru, né? E se amanhã, porventura, der problema no Cotibrá, aí nós já estamos falando de 20% do fundo, entendeu? Porque está concentrado. Então ele tem algumas concentrações grandes. Em Fiagril, por exemplo, ó, olha quanto de Fiagril que esse fundo tem. Né? 9 mais 7, ó. Só aqui deu 15, 21, 30% do fundo em Fiagril. Imagina se Fiagril vai pro saco. Aí você vai ver uma queda na distribuição de 30%. Puxado, né? Então a gente tem que ter sempre calma, tranquilidade para investir nesses fiagros. É o que eu falei com vocês, não pegue fiago concentrado vai te dar dor de cabeça. E infelizmente, né, a Languiru era uma das operações que ele tinha uma das maiores concentrações aí da carteira e acabou dando problema, né?
O foco desse fundo é ficar o máximo possível alocado em CRA, mas hoje ele está com caixa, que não é normal dele, mas tudo bem. E o foco é uma carteira CDI mais alguma coisa, né? A taxa média da carteira dele é bem alta, né? CDI mais 5,8, bem puxadona, high yield zona. E aí já tivemos essa dor de cabeça. É aquela coisa, né? Você vai ter um fundo high yield, um fundo tiro porrada e bomba, não dá para ele ser concentrado, porque problemas vão acontecer nesse tipo de fundo. E aí se concentrar, ferrou. É um fundo muito focado em distribuidora cooperativa, né? É o grosso dele, o resto nem dá para considerar. É distribuidora cooperativa, tá aí distribuído por vários estados e tal. Os últimos rendimentos, sempre nessa de 12, 13 cents, né? Consegue ver aí. Quando muito, vale nos 14. E é isso, galera. Então, ficamos atentos, acompanhando a situação, mas pelo jeito, mês que vem, ver que as coisas estão caminhando aí. A Langiru não deve nem pagar mais o juro, já não tá pagando a amortização, já tá atrasado, já deu calote na amortização e deve dar calote total em breve, né? Espero aí que o pessoal consiga resolver, então para liquidar um monte de ativo da Langiru, vendendo coisa pra caramba e tal, a dívida da empresa é muito grande, então da cooperativa, né, é muito grande e tem que ter paciência nesse momento, porque senão você fica doido, né? Mas serve de lição, né? Serve de lição. Muita gente pergunta, né, às vezes, por que você não entra no KNCA? Pô, Kiné, você gosta da Kiné, não sei o quê. Pois é, porque o KNCA tem uma concentração gigantesca e eu não aceito isso, porque se der merda, ferrou, né? Então é isso aí, beleza? Galera, valeu, tamo junto aí. Se gostou, já sabe, se inscreva no canal. Se gostou mais ainda, vem ser membro. Até a próxima. Fui.